estou muito feliz de estar aqui, é a segunda vez que me convidam. Estou muito feliz de estar aqui com os pesquisadores do BICOM, que eu já me incluo os pesquisadores de liberdade de expressão e censura. O meu objeto de estudo é o cinema, eu particularmente estudo cinema e educação, e tive a incumbência de analisar 155 matérias premiadas. Novamente esse assunto. Em inglês, espanhol, português. No ano passado. Então, o ano passado eu separei por país e tal. Esse ano eu não fiz isso porque havia muita repetição, né? Então, a gente vê como o jornalismo está, né? Não copia tudo das vezes, as matérias eram muito parecidas, do El País, as matérias dos Estados Unidos, então havia muita repetição, então eu preferi pegar os temas. Um dos temas era o que já apareceu no ano passado, que eu falei aqui em agosto, que é a questão da China, né? Então é o grande desafio de vai passar ou não na China tal filme. A China é sempre noticiada como um grande país que censura os filmes, então cabe aqui uma explicação, a forma como a indústria do cinema lá é totalmente controlada, muito mais do que a televisão ou a literatura. Então, determinados temas, por exemplo, os protestos de 1989, né, é um tema tabu na China, mas um editor consegue editar um livro sobre o assunto. E a televisão é muito menos controlada. Interessante, né? Lá no cinema é uma política paranoica em relação ao cinema que o cineasta tem que apresentar primeiro o roteiro ao comitê de censura, né? Que é totalmente ligado ao Ministério da Cultura. Então existe um comitê de censura e de produção que vai primeiro analisar o roteiro para autorizar partes ou total da obra. Então aí já inclui a autocensura ali, né, que você colocou, quer dizer, o cineasta já sabe que vai ter um comitê antes de realizar, né? Se ele é autorizado, ele pode então produzir o filme e vai, antes de ser distribuído, vai passar novamente para o comitê de censura para ver se atendeu ou se a imagem vai trazer alguma outra questão. E aí, muitas vezes, ele sofre cortes novamente. Aí, alguns falam, pô, pelo menos não tem o trabalho de produzir, depois ser censurado, né? A questão é que um filme pronto, ele sai do país, né? De algum jeito, né? Então, quando não há censura prévia, se o filme é pronto, isso vai para o Brasil, por exemplo. Período aqui, no início, quando houve o golpe militar, muitos filmes do Estado Novo, até o Walter Lima Júnior ilustrou isso num filme chamado Os Desafinados, em que o Selton Mello faz um cineasta que consegue terminar o filme e, numa operação muito maluca, ele consegue enviar o filme para a Rússia, né? Na época, União Soviética. Então, o filme que fica pronto, ele vai para outro país, né? Então, mesmo que ele seja censurado no seu país, ele pode concorrer a festivais. E, em geral, a maioria dos países é assim que a coisa funciona. É a publicidade dos prêmios que chama a atenção para a censura interna. No caso da China, se a pessoa produz, apesar de proibida, ele é proibido de filmar. O mesmo acontece no Irã, né? Só que eu não sei dizer, o Ferdinando não está aqui, se há censura do roteiro no Irã. Isso eu não estudei. Ele já falou. Já. Então, não roteiro. Cada passo tem é avaliado. Até se você vai comprar uma câmera, você Tem precisa submeter ao comitê para dizer para que é a câmera. Se você vai contratar uma atriz, você tem que dizer que papel que ela vai fazer, quer dizer, cada passo da produção passa para ser. Olha, então, agora, na China o que acontece? Havia também a proibição de entrada dos filmes, especialmente norte-americanos, filmes estrangeiros em geral. Então, na China, o que pega bem? Falar de lutas marciais, falar de romances bastante cor-de-rosa, dramas assim, familiares, né? Qualquer questão política passa, em geral, bloqueada pela censura.
e há um grande bloqueio de filmes estrangeiros. Isso mudou de uns 6 anos para cá, que a China entrou para o mercado internacional, então começou a haver uma abertura maior. Antes só 5 filmes estrangeiros podiam entrar, agora já são 46. Então o que acontece? A China é um mercado absurdo, né? Então, obviamente, a indústria norte-americana, Hollywood, está interessadíssima no mercado chinês e está havendo uma grande, isso eu já falei no ano passado, mas eu acho que tinha gente que não estava, que acontecem assim, uma média de 6, 7 salas abertas por dia. Então, quando está havendo um retraimento de salas de cinema, um monte de países na China estão abrindo salas de cinema e cinemas multiplex. Então, é um mercado incrível e os Estados Unidos estão investindo muito em vender filmes para lá com essa pequena abertura, apesar da censura, o que deixa furiosos os cineastas chineses que estão numa luta há muito tempo contra a censura. Então eu falo, por quê? Porque Hollywood pode, não, tudo bem, corta os seios, corta aquela cena, tudo bem. Por exemplo, filmes em que há um filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que ainda não estreou aqui, que há um vírus, é um filme futurista, há um vírus que vai acabar com a humanidade. Esse vírus tem origem geográfica na China. Então, Hollywood já chegou e falou, não, tudo bem, a gente muda o país, a gente acha um outro país para esse vírus, a gente corta isso, né? Porque não pode ter. Então, e cenas assim, o 007 foi cortado em 30% e toparam, não tem problema nenhum, né? O mercado fala mais alto, né, do que a questão da arte, e o cinema vive, claro, todos que estudam cinema, essa dicotomia total entre arte e indústria, né? Depende totalmente do mercado, é muito caro. O Corinthians comprou um jogador chinês só para ver se abria o mercado da China, para nós na China. Não abriu. Está devolvido. Então, as matérias da China são repetitivas e sempre relacionadas a Hollywood, né? Então, por exemplo, Django Livre do Tarantino, pela primeira vez Tarantino estava sendo exibido na China, conseguiu autorização. Aí dava uma festa, uma série de matérias, então, de primeira vez, e o Tarantino concordou com pequenas cenas lá de violência que foram cortadas do Django Livre, né? Só que, no entanto, no dia da estreia, todo esperado, houve uma falha técnica de ordem do Ministério da Cultura, a falha técnica, e foi suspenso novamente a estreia do Tarantino. Depois de muita luta, conseguiu-se estrear o Tarantino. Essas foram matérias muito faladas, tanto que foi autorizado, teve a falha técnica que impediu e depois a liberação. Curiosa uma matéria também, que um historiador americano descobriu que havia uma série de acordos entre o Terceiro Reich e Hollywood, né? Então, havia muita censura no período nazista na Alemanha, no entanto, tem uma série de comprovações que tinham sido escondidas de que os grandes produtores iam lá para negociar com o governo alemão a entrada de filmes com cortes, topavam tudo também, quer dizer, essa mesma postura de prevalecer o mercado, mas isso é chamado de colaboracionismo e isso incomodou muito que essa matéria, esse estudo desse historiador americano veio agora, provando uma série de negociações, né? Então imagina como pegou mal, né? Estão negando, isso não foi, isso é uma questão de mercado, não foi bem assim, era uma das outras matérias. E uma série, eu queria comentar muitas matérias sobre o Lars von Trier e a ninfomania. Eu acho muito curioso, porque o Lars von Trier, como hoje o professor Elias Tomé Saliba falou da inversão, eu acho, né, que minha opinião, é que o Lars von Trier ele faz o marketing da censura, né? Ele é um cineasta midiático, né? Quando eles lançaram o Dogma em 95, então chama entrevista, né, coletiva da imprensa, anuncia, faz um documento, é um manifesto, né? Então ele não faz a coisa porque é um estilo autoral, eles fazem com muita mídia. Então agora, novamente, ele faz um filme de 5 horas de duração,
chamado Ninfomaníaco, com muitas cenas de sexo explícito. E a grande discussão era, esse filme vai passar pelas leis do mercado? Porque ele, como artista, quis fazer um filme de 5 horas de duração. Mas aí vai passar ou não pela questão do tempo. Aí houve um boato de que ele estava sendo censurado. Aí a produtora veio a público e falou, não, simplesmente é uma questão do mercado, o Lars von Trier está perfeitamente consciente de que para ser exibido o filme não pode ter mais de 2 horas. Então ele vai dividir o filme em 2 partes e vai ter uma versão na íntegra, que vai ser exibida em alguns países. Claro que isso faz o quê? Já deve estar circulando por aí um monte de cópia pirata da versão na íntegra do Ninfomaníaco. Aí já um monte de gente já deve ter baixado na internet. Né? Então, só o anúncio de que existe uma cena, um filme das 5 horas, né? Então a produtora fala o seguinte, né? Que na Dinamarca alguns cinemas exibiram na íntegra e depois vai ser dividido em 2 partes, como aqui no Brasil, em janeiro estreou o volume 1 e essa semana estreou o volume 2. Aí ela fala, Lars me disse, a produtora fala, que está feliz que isso seja feito dessa forma. Para ele é muito importante ter uma versão mais longa por questões artísticas, mas ele entende as necessidades de distribuição, é de seu interesse que o filme possa ser visto em diferentes territórios. Então, primeiro chega uma versão, depois chega aos cinemas uma versão maior de 5 horas e meia, com mais sexo explícito e mais close nos genitais, segundo a produtora. Fica claro que ele faz o marketing do seu filme, não é? Eu não vi ainda, mas a Cristina estava comentando que é bastante frio, né? É um filme bastante frio. Assexuado. Então, e outra notícia também foi falada aqui pelo Ferdinando, aquela atriz Ivan Wood, que teve um filme censurado pela MPAA dos Estados Unidos, a instituição da própria censura de Hollywood, que não é do governo, mas é a que faz a classificação etária, censurou uma cena de sexo onde uma mulher recebe sexo oral. Detalhe, ela recebe de um homem, não é uma cena de homossexualidade. Ela recebe de um homem. Então a atriz fica indignada, fala assim, a cena em que 2 personagens principais fazem amor foi alterada porque alguém pensou que ver um homem dando prazer a uma mulher deixaria as pessoas desconfortáveis. Mas cenas em que as pessoas são assassinadas, tendo suas cabeças explodidas, continuaram intactas e inalteradas. Né? Porque ela comenta no outro trecho que é terrível que o homem esteja dando prazer sem ele ter prazer. Então isso é nos Estados Unidos, estamos falando, não é de Uganda nem da China. Esse é um sistema, ainda é a fala da atriz, de uma sociedade que quer envergonhar as mulheres e rebaixá-las por gostarem de sexo. Então, essas são as notícias em relação a determinados filmes. Eu queria citar um outro filme, então, além de Django Livre e Ninfomaníaco, foi muito noticiado, um outro filme que me chamou a atenção, que gerou uma campanha encabeçada pela Judi Dench, junto à MPAA, que é a Associação da Classificação Etária, que foi sobre o filme Filomena. Esse filme, que é um filme bastante delicado, não sei quem assistiu, o filme está trazendo uma denúncia da igreja irlandesa, de uma ação com garotas, né, e de adoções ilegais e tal. É um filme que dá faz uma grande denúncia contra a Igreja Católica, né? Inclusive a Filomena Real foi falar com o Papa, né? Foi recebida pelo Papa e falaram que o roteirista, que é o ator, faria muito bem, né? Não, o diretor, o Stephen Frears, falou que faria muito bem ao Papa assistir esse filme. Aí a assessoria de imprensa falou que o Papa não vê filmes. Esse filme, né? Foi classificado para maiores de 17 anos nos Estados Unidos, porque tem 2 vezes fuck you. Né? Claro que não é isso. Então vai em torno do que você falou dos instrumentos
instrumentos usados para a censura política, para a censura em geral, usados argumentos, né, por causa de 2 funk num filme. Né? Então a Judi Dench protagonizou uma grande campanha e conseguiram baixar, denunciar, conseguiram um apoio muito grande para a censura baixar para 13 anos, né, para a classificação etária baixar para 13 anos. Queria comentar só, então, por último, onde a gente localiza os instrumentos de cerceamento da liberdade de expressão no cinema, que eu tenho visto, claro, a gente vai para debate. Primeiro, o cinema ele é visto como um potente instrumento de formação, né? Por isso ele é alvo de censura há tanto tempo, né? Desde que surgiu, na verdade. E por isso também ele foi alvo de propaganda. Você vai pegar o cinema soviético, né? O cinema alemão, que contratou grandes cineastas, UFA, Mussolini, enfim. E aqui Getúlio Vargas tem uma série de ações também. E se a gente pegar o Código Reis nos Estados Unidos, que também no período do macartismo, capitaneado, embora não seja a maioria, mas pela Igreja Católica norte-americana, o Código Reis definia as regras que não era do governo, era da indústria. Definia as regras, por exemplo, que os mesmos casais oficialmente casados no cinema, eles apareciam no quarto em camas separadas, e uma série não poderia haver casamento interracial. Esse Código Reis durou até os anos 50, embora ele foi sendo driblado, né? E depois ele foi substituído pela classificação etária. Então, quais são esses instrumentos? Essa pressão religiosa muito grande, a gente vê notícias de muçulmanos pressionando, de católicos pressionando, a gente já viu aqui a Igreja Católica pedir a suspensão, filmes do lugar, assim vai. E a gente sabe, isso não tinha notícia, que evangélicos fazem campanha, quer dizer, então em cima de toda a discussão que foi feita aqui já na parte da manhã, ontem também, quando ofende, alguém que se sente ofendido com o filme se vê no direito de pedir para proibi-lo, né? A pressão das minorias no politicamente correto, né? Então, entra essa discussão do feminismo, no caso da Suécia, dos filmes, né? Tem mulheres falando se tem personagens com nome nos filmes, se não tem, as mulheres, não é um filme indicado, e muita pressão das minorias, né? A autocensura e a classificação etária, eu coloco aqui como um instrumento também em função do mercado, né? Em alguns países isso vale, mas eu acho isso totalmente hoje ineficaz. Eu acho interessante a classificação etária, porque supostamente aqui no Brasil a classificação indicativa funciona como? Vou indicar aos pais para que idade é recomendado esse filme. Aí resolve, os pais resolvem se essa criança, esse adolescente pode ou não assistir. O que não tem sido muito praticado, até porque, foi falado aqui ontem também, quando um país tem uma tradição autoritária, na hora que as pessoas têm liberdade de escolher, não sabem o que fazer, né? Então, em geral, não se dá bola, né, para a classificação indicativa. E ela é cheia de inconsistências, como eu comentei aqui no debate, que os programas informativos, por exemplo, na televisão, os chamados, né, programas informativos, que são telejornais, eles não são submetidos à classificação indicativa. Então você pode ter, né, uma discussão, frases como bandido bom é bandido morto, às 14h, né, num programa, e não pode ter uma cena de cama às 19h, né? Então sempre a gente nota que violência é mais aceito do que a questão do sexo, né? E outra coisa que eu coloco aqui é em tempos de internet de que valem essas classificações, né? Com tanta cópia pirata, todo mundo baixa pela internet. Até nos cinemas, né? Nas salas multiplex, o jovem de 12 anos, ele compra o ingresso, chega lá e fala, eu quero ver o Harry Potter, né? Compra o ingresso, na hora que ele entra na sala que ele quer, né? Se ele quiser ver Ninfomania, ele tem que ver, ninguém vai controlar se ele entrou. E os jovens fazem isso direito, né? Como a gente fala, ele pode entrar na sala. Então
ineficácia dessas questões. Em todo caso, é isso que eu percebo, né? Que o cinema, eu como cinéfila, continua um potente instrumento, né? Continua muito preocupando e incomodando o mundo. Então, show. Obrigada. Por vezes ouviu mudar a indústria do cinema, mudar, por exemplo, se o vírus vem da China, para que seja o filme vendido na China, passa a vir de outro país qualquer. Mas há um caso concreto, e não é com uma grande potência, é com uma pequena potência. Um filme que em Portugal teve por um dos acusados, não sei como é que se chamou aqui, mas é um filme sobre a Jodie Foster, é com a Jodie Foster e que tem a ver com a violação de uma jovem numa sala de bilhar por quatro homens, e em que ela depois pede o julgamento desses homens e consegue. Isso passa-se na comunidade portuguesa, em New Bedford. Portanto, a jovem é luso-americana e os violadores são todos imigrantes portugueses da primeira geração, aliás, vindos dos Açores. E quando o filme vai começar a ser feito, é colocado na comunidade portuguesa, é feito sobre a comunidade portuguesa, e a comunidade portuguesa mobiliza-se e consegue fazer uma providência cautelar, também não sei qual é o nome que se dá no Brasil, mas portanto impede, através de um tribunal, que seja referida à comunidade portuguesa, e passa-se o filme numa comunidade que não se sabe exatamente qual é, mas cujos hábitos por acaso são bastante parecidos com os portugueses. Mas na verdade a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia que aquilo se passa com a comunidade portuguesa, e portanto o que eu queria dizer é que por vezes o que acontece é que também há uma possibilidade, que na América tem muito peso, que é a possibilidade do processo. As comunidades têm hipótese do processo, como o país tem hipótese do processo, quer dizer, e portanto também queria tratar deste assunto para saber até que ponto é que a questão do processo contra é também uma forma de censura e de condicionamento da liberdade do autor cinematográfico. Tem sido muito comum essa discussão em novelas, por causa da popularidade. Então, você tem setores que são expostos. Então, você tem médico cirurgião, que é um pilantra, né, na novela. Então, a Associação de Médicos Cirurgiões processa o autor da novela, porque isso está dando a entender que todos os médicos cirurgiões estão assim. As secretárias também, sempre, né, enfermeiras. Então, isso aparece muito, quer dizer, toda representação é vista como generalidade e é visto como um alvo de censura ou de uma ação contra, né? Em geral, até resolver já acabou a novela, mas é sempre uma grande discussão. Então, a gente teve, por exemplo, o caso de uma novela chamava A Favorita, em que havia um político negro que era corrupto. E a comunidade negra ficou louca da vida, ficou furiosa, porque, poxa, temos um político negro que é corrupto, ele devia ser bom para poder... Então quer dizer que não há políticos negros corruptos, né? Então houve uma grande reação do movimento negro, né? Hoje, quando eu falei das marchinhas, a mesma coisa aconteceu com uma novela chamada A Cor do Pecado, que é uma música, né, que sugere que a mulata tem a cor do pecado, uma música clássica brasileira, e a novela era a primeira novela de uma protagonista negra. Então, o movimento negro queria processar a novela, porque outra novela que aparecia, uma novela falando do período da escravidão, então apareciam negros apanhando, claro, apanhando no Pelourinho. Então o movimento negro processou também porque mostrava a violência contra o negro. Isso incentivava, mas era no contexto da escravidão. Então acontece muito essa discussão e a origem. Então, agora, também, esses dias eu vi um comentário do Ricardo Darín, aquele maravilhoso ator argentino,
que foi convidado por um grande cineasta americano, que já morreu, a fazer um filme em Hollywood, onde ele seria o protagonista, que é um mexicano traficante. E ele falou, não faço. Por que Hollywood adora que os traficantes sejam mexicanos, sendo que os consumidores não são mexicanos, são americanos? E aí, uma discussão, você não vai aceitar o papel em Hollywood, pode te levar ao Oscar? Ele falou, não, porque eu não faço esse tipo de coisa, eu faço um filme que concorde e tal. Então, existe essa questão do reforço do estereótipo e existe também uma discussão de qualquer um que se sinta representado. Eu lembro, eu fiz uma pesquisa no mestrado sobre uma novela que tinha uma professora alcoólatra. Isso foi um escândalo na escola onde eu estava estudando, porque não podia. Então, é complicado, porque então as pessoas com defeitos nas novelas não podem ter profissão, não podem ter nada, porque, né? Então, há muito essa discussão. Claro que existe sexismo, existe preconceito, mas há muita também manifestação judicial em relação a isso, que eu acho muito equivocado. Eu trabalho com o movimento negro desde que eu estava na graduação. E aí essa questão dos cinemas. Por que o movimento negro fica tão bravo com certas coisas? A única coisa que o movimento negro quer organizado, porque tem gente enlouquecida lá também, é que a gente consiga se ver mais na TV, no teatro, no cinema. O que tem na TV não mostra a quantidade de pessoas negras que tem no Brasil. Isso é fato. Outra coisa, no cinema, normalmente, nós somos tratados como subalternos sempre. Tem um filme maravilhoso chamado Filhas do Vento, do Joãozito Araújo, vale muito a pena ver, que fala de uma família negra mineira. Então, é o elenco inteiro negro, mas fala de uma família brasileira. Então, era só isso que a gente queria que aparecesse mais. Famílias brasileiras retratadas como pessoas brasileiras. Foi isso. Acho que eu generalizei. É porque houve uma manifestação em cima desse evento. Eu não estou falando que todo mundo é militante com o negro, né? Inclusive, eu comparei assim, com outras manifestações bastante pontuais, né? E você citou o cinema, quer dizer, eu citei o Joelzito na outro simpósio, onde uma das formas de censura do cinema é que no Brasil ele é financiado, né, a um dinheiro público de renúncia fiscal, onde o Joelzito aponta que há uma censura branca. Eu citei isso no outro simpósio. Então, em geral, nas novelas, por conta até do Joelzito, isso já mudou muito em termos de